Novo interventor no Vasco. É de fato inacreditável. Nas últimas horas, presidente do Flamengo volta a falar do Vasco da Gama e da venda para Marcos Lamarque, ameaçando até ir na justiça. Torcida colombiana reclamando da seleção não ter utilizado o Andrés Gomes na Copa e citando também Johan Rojas. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o novo interventor no Vasco da Gama. Cruz Maltino havia entrado com um agravo na justiça para mostrar que a ideia de um interventor é péssima para os planos do Vasco, que está em meio a negociações avançadas para a venda da SAF do clube. Pois bem, coisa de 10, 15 dias atrás, a justiça determinou uma interventora, que ficou alguns dias e renunciou. O Vasco, nesse meio tempo, pediu para que acabasse de vez com essa ideia de interventora e que Pedrinho pudesse ser devolvido ao controle da SAF, para finalizar os termos da venda da SAF para Marcos Lamarque e José Roberto Lamarque, os donos da Crefisa. Acontece que a justiça ignorou o pedido do Vasco e determinou um novo interventor. Atos Andrade Figueira Neves aceitou o convite e protocolou, inclusive, protocolou petição informando que aceitou o cargo de interventor da SAF do Vasco. Tudo volta ao estágio inicial e aquela ideia de que o Vasco poderia ter sua ordem das coisas retomada o mais breve possível vai ganhar mais contornos de drama. É difícil, as coisas no Vasco parecem nunca acontecer da maneira mais simples. Importante registrar também que Nelson de Ossa, volante que chegaria por empréstimo, em definitivo estava tudo acertado entre Vasco, Betis e o De Ossa, ele acabou se apresentando para a pré-temporada no time espanhol, diante da dificuldade que se impõe para a venda da SAF do clube. E o De Ossa só pode ser contratado se Marcos Lamarque e José Roberto Lamarque de fato assumirem a SAF Cruz Maltina. Só que nem todo mundo fica feliz com essa possibilidade, nem todo mundo fica feliz com essa situação. A chance de ver o Vasco da Gama sendo vendido para um grande investidor com muito dinheiro e com a possibilidade de recolocar o Vasco na elite do futebol brasileiro. E um desses personagens que mais se revoltam com essa possibilidade é o atual presidente do Flamengo. E é uma pergunta que eu me faço constantemente. O que tem a ver o presidente do Flamengo com o fato do Vasco da Gama ser vendido para Marcos Lamarque? E há poucas horas atrás, o BAP, que é o presidente deles, deu uma entrevista exclusiva ao amigo Vene Casagrande. Alô, Vene, um grande abraço aí pra você, tá, meu irmão? E o BAP, novamente, tocou no assunto SAF e venda para Marcos Lamarque. Se liga aí só nas palavras de BAP com relação ao Vasco da Gama. Isso é uma coisa... Ô, Vene, isso é ilegal. Isso é ilegal pela FIFA, pelo Estatuto da CBF, pelo Código Civil Brasileiro. É ilegal, não é o BAP que é contra. É ilegal. Assim, mas eu sou madrasta do João. O João não tem laço sanguíneo comigo. Tem especificação disso no Código Civil Brasileiro. Está claro no regramento da FIFA e da CBF. Não pode. Qual é a parte do não que eles não entendem? Então o BAP só está gritando para todo mundo o que diz a lei. As pessoas falam, você é contra o Vasco. Eu não tenho nada contra o Vasco, aliás, eu sou filho de vascaíno, meu pai era vascaíno, eu tenho grandes amigos vascaínos, não tenho nada contra o Vasco, acho que o Vasco tem uma marca sensacional, tá certo? Uma torcida fenomenal. O que acontece é que tem sido muito mal gerido nos últimos anos, como o Flamengo foi por muitos anos. Então, assim, nada vai resolver o problema de você ser mal gerido. Tem muito discurso, muita fala, muita paixão. Mas, Vene, sabe o que acontece, cara? É assim, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Não adianta você ter um discurso bonito, entendeu? Heróico. Cara, se você não sabe fazer, não tem jeito. Você tem que ter gestão. Se você não tem gestão, você acaba com uma congestão, que é o que alguns clubes acabam. Então, nesse aspecto aí, o que acontece é o seguinte, tem que a CBF aprovar. Agora, tem solução. A primeira solução é a seguinte, a mandatária, que é investidora e patrocinadora do Palmeiras, ela pede para sair do Palmeiras agora. No minuto seguinte, tudo que está sendo discutido é legal, é absolutamente legal, não tem problema nenhum. Agora, outra opção é, não quero fazer isso.
espera até final de outubro do ano que vem, quando acaba o mandato, e aí pode fazer isso, não tem problema nenhum. O problema é o timing, o problema é que você, Vene, o que acontece é o seguinte, você não pode, pela lei brasileira, você não pode estar casado com 2 mulheres ao mesmo tempo. Não tem como, é impossível. Tá certo? É ilegal, né? Isso no Brasil chama-se poligamia. Mas você pode separar da Maria para casar com a Joana? Pode. Você não pode estar casado com as duas ao mesmo tempo. Não pode. E a lei diz que o casamento é por relação familiar, sanguínea ou de laço familiar de herança. É o caso. Então, não é o BAP que é contra isso, é a lei. A lei. Isso se fosse com o Corinthians, com o Santos, com o Internacional, com o Grêmio, nós estaríamos falando a mesma coisa. Essa tentativa de tentar criar essa briga, né, de torcida do nós contra eles, tal, é uma torcida. Isso é um discurso para enganar o torcedor do Vasco. É isso que está acontecendo. E, de alguma maneira, sei lá, iludir também o torcedor do Palmeiras. Mas é um jogo, né? Algum outro clube apoia vocês nesse, vou dizer discurso, mas, enfim, nesse pensamento? Ou é só o Flamengo que fica nessa sozinho? Ô, Renê, sinceramente, eu vejo assim, todo mundo que é do mundo da bola concorda comigo. Todo mundo acredita no que eu estou te dizendo, até porque eles sabem que é ilegal. Eles só não querem se manifestar publicamente. Por quê? Porque cada clube brasileiro tem uma determinada situação, cada um tem um telhado de vidro que não quer ser atacado, tal. Então, olha, não me ataca que eu não te ataco. Mas nesse caso, é o seguinte, o Flamengo não vai ser a virgem do bordel. O Flamengo não vai ser a virgem do bordel. O Flamengo é cumpridor de todas as suas obrigações e a gente exige minimamente que todo mundo jogue de acordo com as regras. O Flamengo não aceita que tenha regras de regras, que tenham regras diferentes para todo mundo. Se o Flamengo tiver que... Eu não acho que o Flamengo esteja sozinho, como você perguntou, mas se outros clubes estiverem se sentindo constrangidos de falarem, não tem problema. O Flamengo não tem problema nenhum de falar o que ele acha que é certo ou o que ele acha que é errado no futebol brasileiro. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, de fato, amigo torcedor, o BAP volta a falar, volta a reclamar do Vasco, volta a ameaçar. É inacreditável, né? O Vasco já tem muitos problemas para ter que ficar vendo o BAP se posicionando de forma contrária a essa venda e ainda ameaçando o nosso Vascão. Bom, deixa aí, é claro, a sua opinião, né, nos comentários. Quero falar com vocês, amigo torcedor Cruz Maltino, com relação, tá, a informações relacionadas à Colômbia, cara. Colômbia que foi recentemente eliminada, né, da Copa do Mundo, já voltou para casa e tinha um jogador que pertencia ao Vasco da Gama, e pertence, né, que é o Andrés Gomes. O Andrés Gomes foi um atleta que teve apenas 8 minutos em campo contra o Uzbequistão. Essa partida, inclusive, que está aparecendo aí na imagem para vocês. E essa pouca oportunidade que o Andrés Gomes teve em campo com a seleção colombiana revoltou e muito os torcedores da Colômbia, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Inclusive, um torcedor, através das redes sociais, disse assim, olha: a injustiça que lhe deram no Carlos Andrés Gomes, quando ele foi o melhor driblador do futebol brasileiro, ainda me mantém revoltado. Ou seja, né, são torcedores aí da Colômbia falando exatamente sobre a injustiça que foi Andrés Gomes não ter entrado mais em campo com a seleção da Colômbia, mesmo quando vestiu a camisa do Vasco na temporada passada, tendo sido o jogador com mais dribles no Brasileirão. Então, amigo vascaíno, definitivamente a torcida colombiana muito revoltada pelo fato de Andrés Gomes não ter sido mais utilizado, né, durante aí essa Copa do Mundo vestindo a camisa da Colômbia. E até olhando o próximo ciclo de Copa, né, que virá pela frente, uma página colombiana chamada Futebol Gráfico, ela fez uma análise de jogadores olhando a Copa de 2030 e que hoje são considerados destaques, promessa da Colômbia. E um desses atletas, amigo torcedor Cruz Maltino, é esse que está aparecendo aí na imagem. A gente vê vários atletas, mas um é de fato muito reconhecível, completamente conhecido pelo torcedor, que é o Rojas. O Rojas é colocado pela torcida colombiana
como um dos jogadores que mais se espera para esse próximo ciclo de Copa. A gente vê o Rojas ao lado, inclusive, de atletas que já vestem até a camisa de gigante do futebol europeu, tá, amigo? Então, Andrés Gomes é um jogador aí que a seleção da Colômbia espera muito para esse próximo ciclo, assim como muitos colombianos também esperavam muito de Andrés Gomes nessa Copa, mas teve, infelizmente, poucas oportunidades. Você confia em Rojas, novo, jovem, 23 anos de idade? Tem certeza que ainda vai brilhar muito aí com a camisa do nosso Vascão e também com a camisa da seleção colombiana. Alô, Rojas! Tá aí, cara. Parte pra cima, vai pra dentro, que eu tenho certeza que em 2030 essa Copa será sua com a camisa da seleção colombiana. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!